E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje, na nossa videoaula, nós vamos trabalhar um pouco sobre o Segundo Reinado. Nós vamos dar continuidade ao contexto, todas as discussões relativas ao Segundo Reinado. Nós discutimos sobre política, discutimos sobre os aspectos econômicos e hoje nós vamos entrar no terceiro bloco de discussões que diz respeito à política externa do Segundo Reinado, ou do Segundo Império, como queiram. Nós sabemos que o Brasil passa a ter essa denominação de império necessariamente porque o Brasil começa a fazer algumas intervenções em alguns locais, algumas intervenções inclusive militares, tá? E isso nos leva a crer na ideia de que nós éramos realmente um império. Por isso a justificativa, inclusive, para o nome. Dentro do contexto do Segundo Reinado, que como nós já trabalhamos, ele começa exatamente com o golpe da maioridade e vai até o golpe republicano, né, ou o movimento republicano como um todo, ou proclamação da República, saiba que dentro dessa ideia de golpe ou proclamação existe uma discussão historiográfica, existe uma discussão teórica. Então, nós vamos começar a pensar aqui a partir de três pontos importantes. O primeiro diz respeito a um conflito diplomático que o Brasil vivenciou lá pelos idos de 1865, as intervenções que o Brasil fez em alguns países, né? Intervenções essas que a gente vai conversar de forma mais geral, e a principal intervenção, que é exatamente a Guerra do Paraguai. Essa guerra ela tem uma funcionalidade, ela tem uma função muito, mas muito importante, inclusive para os destinos do próprio Império. Nós vamos dar uma olhada nisso hoje, tá bom? Então a primeira coisa importante é olhar para esse quadro aqui e pensar, Alisson, o que seria um conflito diplomático que nós temos? Nós sabemos que já fazia algum tempo, desde a chegada da família real em 1808 ao Brasil, que os ingleses começaram a pressionar Portugal e depois o próprio Brasil independente para que o Brasil pudesse acabar com o tráfico de escravos e acabar com a própria escravidão. Havia, como vocês já sabem, uma pressão inglesa pelo fim da escravidão, pelo fim do tráfico. Mas vocês sabem também que havia uma pressão interna para que não acabasse com o tráfico nem com a escravidão, porque vocês sabem que o império vai ser assentado em torno da escravidão. O escravo, ele é o elemento essencial à economia do império e, sobretudo, ao pensamento conservador brasileiro do século XIX. Então, a Inglaterra já havia, já vinha com alguns conflitos, e em 1865 acontece dois fatos, tá? Primeiro, um navio inglês naufraga em território brasileiro, né? E esse navio naufragado, ele foi assaltado, né? Algumas pessoas, né, roubaram a carga desse navio, né, que foi naufragado. Isso já leva a uma certa tensão. E dentro desse contexto, alguns soldados ingleses, trajados de civil, foram presos no Rio de Janeiro porque estavam bêbados e fazendo arruaça. Então o diplomata William Douglas Christie, por isso a questão Christie, tá vendo? O diplomata ele pede para que o Brasil pague a carga que foi roubada e peça desculpas oficiais à Inglaterra por ter prendido 2 militares ingleses em solo brasileiro. O imperador do Brasil não faz nenhuma das duas recomendações. E isso cria uma tensão entre Brasil e Inglaterra. Essa tensão só foi reorganizada, ela só se acabou quando Pedro II, né, conversa com o rei da Bélgica para intermediar essa tensão, né? No século XIX o direito internacional permitia isso, e o rei da Bélgica fez a intermediação
né? E houve necessariamente um ganho de causa ao Brasil, tá? E aí o Brasil pediu, né? O Brasil começou a pedir para que os ingleses pedissem desculpas oficiais ao Brasil pelo mal entendido. E os ingleses não pediram desculpas. Mas aí, para a gente não ficar muito tempo na questão Christie, a gente está falando basicamente, é lógico que a partir, né, do final de 1865, Brasil e Inglaterra, eles rompem laços diplomáticos, mas depois retomam os laços, tá? E para a gente não ficar muito atrapalhado nessas histórias, nessas historietas, tá? O mais importante é pensar que Brasil e Inglaterra se envolvem em uma tensão diplomática, que inclusive alguns historiadores até dizem que essa tensão diplomática poderia ter levado o Brasil e a Inglaterra a uma guerra, certo? A questão do navio naufragado e dos soldados ingleses presos, né, aqui no Brasil, elas só são pano de fundo para uma tensão muito maior que diz respeito à pressão inglesa e uma pressão muito forte para que o Brasil acabasse com o tráfico de escravos e com a própria escravidão. Tá bom? Então essa seria a nossa primeira possibilidade de discussão. A segunda seria o quê? As intervenções que o Brasil consegue fazer na região sul. Sobretudo intervenções internas. É lógico que essas intervenções que o Brasil faz na região sul, ela tem algumas, vamos dizer assim, algumas causas, algumas questões, tá bom? E essas questões elas têm a ver com as questões de fronteira e com o controle de navegação pelo Rio da Prata, que esse rio aí ele faz com que haja algumas confusões na região sul da América. As questões de fronteira têm a ver com o governo uruguaio que faz algumas incursões militares ao Brasil, né, ao sul do Brasil, e, de certa forma, promove algumas brigas, alguns conflitos com alguns fazendeiros do sul do Brasil, tomando-lhes terras. Por isso a questão das fronteiras, né? Então, né, lá no sul nós temos uma certa tensão, um certo conflito entre os fazendeiros brasileiros e o governo uruguaio que tentam aí tomar as terras que pertencem ao Brasil. Por isso a questão de fronteiras. Uma outra coisa, o Brasil quer ter direito, quer ter domínio de navegação do Rio da Prata. Esse rio é importante para o Brasil, tá? Porque algumas mercadorias brasileiras elas são levadas ao Mato Grosso pelo Rio da Prata, utilizando como principal rio o Rio da Prata. Esse rio é importante para a Argentina e para o Uruguai, e ele é mais importante ainda para o Paraguai, porque ele dá acesso ao mar, ao Atlântico, certo? Então, essas questões envolvendo controle de navegação pelo Rio da Prata. Então, elas levam a algumas tensões no sul. E as intervenções, isso aqui é muito importante, é lógico que quando você lê sobre isso, você vê muitas coisas detalhadas, só que o Enem não vai ficar pedindo esses detalhes para vocês. O que nós precisamos entender é que o Brasil também consegue fazer algumas intervenções na política interna de alguns países. Inclusive, essas intervenções aqui, elas são intervenções militares. O Brasil faz intervenções militares, por exemplo, para trocar governos aqui, ó, na Argentina, né, no Paraguai e no Uruguai. Inclusive para trocar governos. Professor, como assim? Para colocar no governo desses países governantes que estivessem em consonância com os ditames, com as características do governo brasileiro. É bom a gente lembrar um pouco sobre isso. Por isso nós recebemos o carimbo, né, de império, porque o Brasil tinha uma relação com esses países que era uma relação de tentativa de domínio dessas nações. E aí nós temos um problema que começa a surgir nesse momento. Cada nação aqui no século XIX, está em processo de consolidação de governo, de consolidação de fronteiras, de consolidação de identidades, entende?
E o que é que vai acontecer? O Brasil começa a intervir, mudando governos, trocando governos de alguns desses países, sobretudo aqui, ó, nesses três, como eu disse para vocês, né, escolhendo governantes que estivessem em consonância com as ideias do imperador do Brasil. Então são conflitos militares, são conflitos políticos, são intervenções político-militares. Beleza? E a outra coisa, talvez a mais importante que eu acho nesse momento, é pensar um pouco sobre a Guerra do Paraguai. Ou, como dizem os paraguaios, a Guerra do Brasil. Ou o Holocausto Americano, como dizem alguns historiadores. E eu queria que vocês tivessem muita atenção em duas coisas que para mim são importantes, por isso que eu peço a atenção de vocês. Primeiro, quando a gente está falando de questões envolvendo o Paraguai, ou a Guerra do Paraguai, a nossa primeira ideia, a nossa primeira atenção é para as questões historiográficas. O que seriam essas questões historiográficas? É pensar com vocês. Aonde está a origem da Guerra do Paraguai? Como é que as pessoas explicaram a Guerra do Paraguai? As primeiras explicações diziam que a Guerra do Paraguai foi, na verdade, uma guerra, né, iniciada aqui dentro do nosso contexto, né, Paraguai versus Brasil, Argentina e Uruguai, mas que, na verdade, o Brasil tinha sido usado pela Inglaterra para destruir o Paraguai, que se apresentava como potência. Lembrem-se da nossa discussão. Nós estamos fazendo uma discussão historiográfica. Então, a primeira explicação para a Guerra do Paraguai é que essa guerra fora, na verdade, um investimento inglês, usando esses países, né, Brasil, Argentina e Uruguai, para destruir o Paraguai. Só que essa versão, ela não é uma versão muito interessante, porque você tem que olhar para o outro lado. A segunda versão interessante diz que a Guerra do Paraguai acontece porque o Paraguai ele tinha uma política de expansionismo muito significativa e essa política expansionista entrava em conflito com a soberania de países como a Argentina, de países como o Uruguai e de países como o Brasil. Inclusive, lembrem-se, essa segunda explicação é muito mais convincente, tá bom? Do que dizer simplesmente que o Brasil foi usado pela Inglaterra para destruir o Paraguai. Lembremos, existe uma explicação que vai dizer, ora, Brasil, Argentina e Uruguai se uniram porque perceberam que o Paraguai estava, de certa forma, montando uma grande estrutura, inclusive para tomar territórios dessas nações. E aí a gente tem que lembrar, se vai tomar territórios, está mexendo com aquilo que para essas nações é significativo, que são as suas soberanias. Tá bom? Lembremos, Paraguai no século XIX é comandado pelo general Solano Lopes, né? Sucessor do Carlos Francia, que era o seu pai. Há uma autossuficiência econômica. Inclusive, alguns historiadores da economia vão dizer que o Paraguai, nesse momento, já se portava, tá, como um Paraguai potência. Lembra disso? Inclusive, eu coloquei aqui, a tese do Paraguai potência. Por quê, professor? Porque o Paraguai tinha autossuficiência, porque o Paraguai tinha uma independência em relação ao capital estrangeiro, sobretudo o capital inglês, e aí nós vamos começar a entender que o Paraguai, na verdade, se apresentava nesse momento como uma nação que tinha uma certa potencialidade. Era uma nação que já tinha feito, tipo, reforma agrária, né, nas terras estatais, era um país que era recortado por linhas férreas, e era recortado por linhas férreas porque já era um país que tinha um passo muito interessante em relação à industrialização, estava nesse momento mais industrializado do que o próprio Brasil. Era um país que já tinha números extremamente interessantes sobre a educação infantil.
A taxa de crianças na escola já era uma taxa bem interessante. Crianças alfabetizadas, pensem um pouco sobre isso. E aí, o Solano Lopes, aqui, ó, ele tinha uma tese, né, que era chamada de tese do Paraguai Maior. Que você poderia me perguntar, professor, e o que seria a tese do Paraguai Maior? Seria basicamente fazer com que o Paraguai aumentasse as suas fronteiras a partir da anexação de parte do Uruguai, a partir da anexação de parte da Argentina e da anexação de territórios brasileiros, a exemplo do Mato Grosso. E aí, como eu vos disse no primeiro momento, essa tese do Paraguai Maior, ela vai de encontro à soberania dessas nações que não querem perder nenhum pedaço do seu território. Por isso, por causa de alguns conflitos internos, né? E aí, por exemplo, quando o Solano Lopes manda prender no Rio Paraguai um navio brasileiro, o navio Marquês de Olinda, o Brasil decreta guerra ao Paraguai, mas esta guerra não é só do Brasil. O Brasil se une com a Argentina e com o Uruguai, formando a famosa Tríplice Aliança. Tá bom? E aí lembrem-se, 3 países que estão se sentindo prejudicados com o Paraguai. E se sente prejudicado nesse momento porque o Paraguai, segundo a tese, né, de formação do Paraguai Maior, como eu disse, ó, tá? Esses países iriam perder territórios. Tá? Alguns mais radicais diziam que o Solano Lopes queria anexar todo o Uruguai, que o Solano Lopes queria anexar toda a Argentina e um pedaço do Brasil. Por isso essas nações se unem para, de certa forma, defender as suas soberanias. E é lógico, quando nós vamos pensar na Guerra do Paraguai, existem os números, existem consequências danosas para o Paraguai. O Paraguai é a nação que mais sofre por causa da guerra, por isso que alguns historiadores chamam a Guerra do Paraguai de Holocausto Americano, porque 97 a 99% da população masculina, né, até 20 anos morre, tá? Então, você tem uma população de homens que morrem em grande quantidade, tá? As consequências são variadas. Agora eu queria deixar uma pergunta para vocês. Lógico, podemos falar das consequências econômicas da guerra para o Paraguai ou para o Brasil, Argentina e Uruguai. O Brasil, por exemplo, aumentou a sua dívida externa de forma significativa em relação à Inglaterra, porque precisou de dinheiro emprestado para financiar a guerra como um todo. Entende? Mas aí eu queria que vocês pensassem uma coisa para que nas próximas videoaulas a gente trabalhasse isso, que são as consequências, sobretudo, as consequências ideológicas. Como eu coloquei aqui para vocês, ó. Tá bom? Alisson, posso dizer que existem consequências ideológicas da Guerra do Paraguai? Sim. Eu vou fechar essa aula com uma pergunta. E aí você vai pesquisar depois, vai pensar um pouco sobre isso. Consequência ideológica seria basicamente o quê? Pensa. Uma coisa que se coloca como heróica da Guerra do Paraguai é que o Brasil saiu vitorioso a partir da figura de Duque de Caxias. Só que essa história, ela não é uma história só de heróis. Ela não é uma história só de vitórias. Ela precisa ser vista a partir de outros ângulos. Que ângulos são esses? Ideologicamente falando, a vitória do exército trouxe algo significativo para a nossa história. A redefinição da nossa modelagem política. Vou dizer aqui para vocês, nas próximas aulas a gente vai trabalhar com isso. Gente, a grande consequência ideológica foi que o exército, voltando vitorioso para o Brasil,
trouxe na sua bagagem 3 teses: o positivismo, o republicanismo e a abolição dos escravos. Pensem nisso. O que a Guerra do Paraguai trouxe de questões ideológicas para o Brasil? E outra pergunta: até que ponto essas ideias elas foram importantes para a derrubada do Império? Essas são as nossas questões, as questões mais importantes para pensar sobre as consequências da Guerra do Paraguai. Um grande abraço para todo mundo e nas próximas aulas retomaremos com essas ideias. Tá bom? Grande abraço.